Olá, Silvia Coelho Matos de volta ao canal hoje com o tema: vocês acham que os espíritos mentem para nós? Daí a importância do médium estar sempre vibrando positivamente, estar elevado em oração e proteção espiritual no caminho do bem. Por que essa pergunta hoje? Estando bem, vai atrair fluidicamente espíritos bons, iluminados, que passarão mensagens reais e verdadeiras. Mas, se estiver mal espiritualmente, ele vai acabar atraindo espíritos mistificadores que vão te usar para falar coisas que você quer ouvir, não sendo coisas reais. Foi com Kardec que o mundo foi esclarecido cientificamente sobre a grande verdade de que Deus permite, sim, que tanto os maus como os bons espíritos manifestem-se. Viva, pois, Kardec, que impulsionando a espiritologia, ele deu um chega para lá no materialismo, concretizando assim o grande desejo. E o que seriam os mistificadores? Vocês sabem? Eles apresentam-se como uma pessoa e a outra. No Livro dos Espíritas, Allan Kardec codificou a doutrina a partir das perguntas dirigidas aos espíritos superiores. A nomenclatura superiores está diretamente ligada à escala dos espíritos. Então é bom saber que existem 3 ordens dentro da escala espírita. A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem são os bons espíritos. E a primeira ordem são os espíritos puros. Nesse caso que estamos abordando hoje, vai se encaixar perfeitamente a ordem dos espíritos imperfeitos, ou seja, são classes de espíritos presentes na terceira ordem com predominância da matéria, com propensão ao mal, presos à ignorância, ao orgulho e egoísmo. Falta a esses espíritos imperfeitos a compreensão em Deus. Então, nem todos eles são de fato maus, porém, são levados pela malícia, leviandade e irreflexão. Uma das faltas mais graves dessa ordem é que eles não praticam o bem, pois são indiferentes com o próximo. E eles também sofrem muito por estarem ainda ligados ao mundo corpóreo. Então, vamos conferir as classes desses espíritos imperfeitos, da terceira ordem. 10ª. Essa classe é constituída pelos espíritos impuros, com inferioridade moral e intelectual, e se expressam de forma grosseira e vulgar. Eles ainda estão presos aos vícios carnais, caem nas paixões degradantes do mundo corpóreo, tanto quanto a disseminação da crueldade e da avareza sórdida. Aí vamos para a 9ª. Os espíritos levianos são pertencentes a essa classe, aqueles ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, e eles acabam induzindo terceiros a caírem no erro. Adora causar uma intriga, e em sua comunicação pode-se perceber a ignorância pela falta de profundeza das ideias. Então, quando ele se comunica, sabe, por isso que é bom você estudar, para você perceber quando são verdadeiros e quando são
puros, né? E quantos são imperfeitos. E nós vamos encontrar uma outra classe desses espíritos imperfeitos, que são os pseudo-sábios. É aqueles espíritos, eles têm sim um conhecimento muito amplo, mas a presunção e o orgulho os fazem querer saber mais do que realmente sabem, né? E se você não for esperto, você entra na dele. A 7ª ordem são dos espíritos neutros. Os que compõem essa classe, eles não fazem nem o mal e nem o bem. Não ultrapassam as condições humanas, pois ainda são apegados ao carnal e às suas grosserias. A ordem 6ª, que é a última classe desta ordem, é constituída pelos espíritos batedores e perturbadores. Eles não possuem uma característica que os distingue das outras classes. Afinal, eles poderiam pertencer a qualquer uma delas, porém, mais do que os outros, estão presos à matéria. Manifestam as suas presenças geralmente por efeitos sensíveis e físicos. Eles parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, sendo que todos os espíritos podem realizar tais fenômenos, porém, os fazem como subalternos pela aptidão à matéria e não a coisas de inteligência. Nem todos os espíritos são maus. Em alguns, há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem sim no mal e se rejubilam quando uma ocasião chega para eles e eles acabam praticando aquilo que não deveriam. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, as suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. É muito comum a gente falar assim, nossa, assim como tem espíritos que nasceram para o bem, que são inteligentes, né? Que trabalham para o próximo, existem espíritos também muito inteligentes que trabalham para o mal. Uns, por vários motivos, ainda não se encontraram. Outros continuam aí por teimosia. E a maioria desses espíritos da 3ª ordem, né? Infelizmente, eles não estão muito afim de mudar. Então, quando a gente pergunta se os espíritos mentem, os espíritos bons, os espíritos puros, não. Mas esses espíritos que estão aí perambulando para cá e para lá, muitas vezes inteligentes, ávidos nas respostas, eles podem estar nos mentindo, sim. Podem estar nos enganando. Podem estar falando que é uma pessoa que às vezes você estava querendo saber como é que ela está lá na espiritualidade. Então, ele capta o seu pensamento e ele acaba servindo, né, de caminho com informações que não são verdadeiras. Mas o médium responsável por isso que ele tem que estudar. Por isso que eles têm que ficar bem esperto, bem atento às suas intuições, para que ele saiba quem é
o espírito que veio nos trazer boa informação, veio nos iluminar, ou se são espíritos que aproveitaram uma brecha ali do nosso pensamento e falam e fazem o que quiser. E a gente, despreparados, né, acabamos acreditando. Então, cuidado, cuidado, meus irmãos. Olha aquela frase, orai e vigiai. Porque os espíritos bons, os espíritos puros, os espíritos iluminados, não mentem jamais. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até a próxima. Vocês perceberam um barulhinho na gravação? Infelizmente, né, a chuva aqui estava muito, muito, muito forte. E por mais que tudo estivesse fechado, e eu tinha que gravar esse horário, já bem tarde da noite, então vocês me desculpem esse barulhinho, mas é o barulhinho da chuva.